Eu amo a Congregação Cristã no Brasil, mas eu tive uma história um pouco trágica dentro dessa igreja. Por quê? Eu fui criada lá, tudo certo, e quando eu me desviei da igreja, que eu fui para o mundo das drogas, do crime, eu tentei voltar para a igreja, né? Eu queria voltar para Jesus depois de uns 2 anos que eu estava no mundo. E aonde eu morava era uma cidade pequena e todo mundo sabia das coisas erradas que eu fazia, né? Eu já tinha sido presa, já tinha aparecido no jornal, já tinha envergonhado bastante a minha família naquela cidade, né? Que é São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. E eu decidia voltar para Jesus, eu queria voltar para Jesus. E eu me lembro que quando eu fui para a igreja, para a Congregação Cristã no Brasil, houve um impedimento, né? O ancião, né, que estava tomando conta daquela igreja, daquela congregação, ele simplesmente não permitiu que eu voltasse à comunhão. Não que eu quisesse voltar direto à comunhão, mas não tinha um período de disciplina para depois voltar em comunhão, não. Ele me deu as instruções de eu sentar no último banco da igreja, perto da porta, e antes de acabar o culto eu deveria sair da igreja para não ter que saudar e cumprimentar os outros irmãos, porque os outros irmãos não poderiam nem me cumprimentar pelo fato de eu estar fora de comunhão. E eu, como eu conhecia muito bem a congregação, sempre fui criada lá, eu sabia que não haveria um retorno a essa comunhão, tá? Lá é assim, quando você se batiza, quando você se converte, você se batiza nas águas, você peca, sai da igreja, quando você volta, você fica praticamente todo o resto da sua vida fora de comunhão, sentado no banco da igreja. Aí você não pode tomar Santa Ceia, você não pode testemunhar, participar, como se você estivesse em comunhão com a igreja, né? Graças e paz, pessoal. Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu passei na CCB e também dizer que todo mundo que critica é porque tem o seu motivo, entendeu? O principal motivo mesmo é porque eles não pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Se colocam no lugar de Jesus. Esse é o principal motivo. Mas contar um pouquinho do que eu passei lá, né? Eu fiquei afastada da igreja. Aí quando eu voltei, eles usavam a tribuna para me atacar. Então, só vou falar um pouco, né, do que eu passei, que foi muita coisa. Mas a gota d'água foi que o irmão usou a tribuna para apontar para mim e falar assim, ó: você não é digna de usar esse véu que está na tua cabeça. Deus vai te arrancar daqui de dentro, vai colocar um câncer na tua cabeça, vai te tirar daqui, né? Ele não pensou nas minhas 2 filhas que estavam comigo, entendeu? Ele falou: esse tipo de pessoa não é nem para vocês terem amizade com ela, apontando para mim. Então, esse é só um pouquinho do que eu passei lá, entendeu? É só um pouquinho, não é só eu. Quantas pessoas sofreram lá dentro? Graças a Deus que eu conheci o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu tive pessoas que me apoiaram, que me falaram de Jesus. Aconteceu comigo na igreja lá em Curitiba, lá no Alto Boqueirão, numa igreja chamada Voltinha. A paz de Deus a todo o irmandário do grupo. Irmão, tem um fato a relatar, irmão, aqui no grupo, tá? Irmão, eu tenho andado muita cidade do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Irmão, então, irmão, o que está acontecendo é isso, tá? A depressão, irmão, tá matando muita gente. Ontem foi sepultada uma filha de crente, nossa irmã, foi sepultada ontem, 17 anos de idade. Ela se matou enforcada, entendeu? Aparentemente estava tudo bem com ela, mas não estava, meu irmão, não estava, entendeu? E a jovem de 17 anos ontem foi sepultada. Então coração corta. Não é só ela não, tá? Nessa mesma cidade que essa jovem acabou com a vida, se matou, há mais ou menos 3 anos atrás, outro filho de irmão também se matou também, um jovem com 19 anos de idade veio a se matar, tá? Outra cidade que eu passei aí também,
uma irmã auxiliar de jovem, 25 anos de idade, um dom de oração que é a coisa mais linda, tá? 25 anos, muito crente, mas deixou a depressão pegar. Certa ocasião, aproximadamente uns 4 anos atrás, 3 horas da tarde, uma quinta-feira, eu recebi um telefonema de uma irmã desesperada, numa cidade, por nome Angélica, tá? Eu estava naquela época em Nova Andradina, 110 quilômetros de Angélica. Ela pedindo oração: irmão Geraldo, ajuda minha filha, ajuda, ora por ela, minha filha já tentou se matar várias vezes, irmão. Eu tô aqui no hospital, o braço dela tá tudo cortado de faca, irmão Geraldo. Eu vou perder minha filha, o diabo tá levando minha filha, 18 anos de idade. Ora a Deus por ela. Onde o irmão tem passado, aí clama a Deus, irmão, pede oração pela minha filha, que eu tô perdendo ela, o adversário tá levando ela. A CCB tem 21 mil templos e aproximadamente 4.500.000 fiéis no mundo. Estima-se que ocorra aproximadamente 250 suicídios por ano nesta instituição. A maior porcentagem atinge cooperadores e organistas. Por que esse número nunca vem à tona? Porque os suicidas da CCB não escrevem bilhetes de despedidas relatando a causa, e a instituição não realiza cultos fúnebres para suicidas. Para identificar a causa, é necessário identificar os princípios que impulsionam o comportamento de um fiel da CCB. Essa instituição ensina valores religiosos não convencionais aos fiéis. Esses princípios foram trazidos de outra seita antissocial, embora não seja admitido oficialmente. Estes padrões de comportamento são oriundos do Guia de Crença e Conduta das Testemunhas de Jeová. Muitos têm aparência de devoção piedosa, mas o efeito a longo prazo é o transtorno de personalidade esquizoide e paranoide no indivíduo normal. Eis os principais: proibição de contratos e casamentos com pessoas de outras seitas, ainda que sejam cristãos. Proibição de saudações e cumprimentos a ex-membros, embora sejam da mesma família. Convenções anuais para a implantação de novas doutrinas. Tribunal de exceção para os insubordinados. A alma estará inconsciente após a morte. Salvação apenas para os predestinados. Uso e abuso de bebidas alcoólicas. Rejeição da comemoração do Natal. Negação da certeza da salvação. Negação da divindade de Jesus. Crença que a alma é o sangue. Inferno é apenas a sepultura. Repúdio ao símbolo da cruz. Título e ofício de ancião. Condenação do dízimo. E Santa Ceia anual. Veja que todos estes tópicos foram elaborados por Charles Taze e Rancel, inseridos no corpo doutrinário da CCB em 30 de março de 1936, quando esta instituição adquiriu personalidade jurídica. Isto evidencia que o fundador desta seita era uma testemunha de Jeová que dominava a glossolalia. Nesta ocasião, a instituição era presidida pelo ancião Luiz Pedroso. Visto que as testemunhas de Jeová não reconhecem a renovação carismática, Luiz Pedroso era um falso profeta no comando da Assembleia Cristã, fundada por Luigi Francescon. Dentre esses tópicos russelitas, destaca-se a doutrina do sono na morte. A inconsciência na morte é um dos princípios do ateísmo. Ao negar a imortalidade da alma, essa interpretação reduz o medo da morte e induz a crença de que esta inconsciência no além anestesiará todo o sofrimento humano. A tendência ao suicídio é um distúrbio mental na qual um indivíduo sem medo da morte faz uma associação simples de conceitos opostos tais como: a vida seria uma insônia constante, já a morte, um sono profundo, ou seja, a vida seria um problema insolúvel, já a morte, a solução. Essa convicção induz um indivíduo com depressão ao suicídio, pois a morte seria a melhor saída para a culpa, vergonha e fracasso humano. Enfim, a doutrina do sono da morte é o projeto do suicídio, já o corte de liberdade dentro da instituição é o gatilho e a execração pública o acionador. Todos os cristãos vítimas de suicídio nos últimos 150 anos foram influenciados pela convicção do sono da morte. Enfim, esse conceito é a principal causa do suicídio entre os cristãos da CCB. Atenção! O conteúdo a seguir não é um ataque moral contra a pessoa do Sr. Carlos Enar ou contra a instituição a qual ele pertence, mas uma refutação bíblica contra os conceitos teológicos defendidos por ambos. Por isso que diz sono dos justos, querendo dizer
que nós estamos numa inatividade, né? Nós deixamos de viver, tá? Não existe nenhuma alma em um lugar de tormento, nenhum lugar de paz, de alegria. Todos deixaram de existir, estão mortos, esperando a ressurreição do último dia. Não há como saber se os mortos estão conscientes. Nenhum morto sabe alguma coisa. O futuro a Deus pertence. A palavra inferno significa sepultura. Foi isso o que você entendeu. Confie no ancião. Ele é uma pessoa revestida e qualificada. Foi escolhido através de sinais. Ele sabe o que está dizendo. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Todos os que estão na sepultura estão mortos, estão inconscientes, inativos, sem consciência. Ninguém pode afirmar quem vai ou não para o céu, nem o ancião. Muitas verdades são contraditórias. Nem a ciência pode provar tudo. Nossos anciãos não estudaram nada, mas são usados por Deus. E isso é o que importa. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. As escrituras são claras que os mortos estão inconscientes na sua inexistência. As almas estão descansando no silêncio do cemitério. Quem está dormindo, talvez esteja sonhando, pesadelo jamais. O inferno é aqui. Qualquer lugar longe daqui é um paraíso. Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do inferno. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: É este o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto, e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Eu nunca vou dizer aqui no meu canal que uma pessoa que se suicida vai para o inferno de jeito nenhum. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o templo de Deus que sois vós. E Jesus não foi para o paraíso naquele dia, e nem levou o ladrão convertido junto com ele. As parábolas são meras ilustrações. A Bíblia é um livro cheio de simbolismo. Esqueça essas perguntas. O que importa é o pão quentinho. A letra é morta. É o Espírito quem a vivifica. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Não a estude. É inútil. Só o ancião pode explicá-la através da inspiração na hora da palavra.
porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.